Amores improváveis. Olá, paz do Senhor. Aqui é o pastor Roque Ribeiro. E talvez você tenha achado esquisito, estranho, o tema deste nosso vídeo, Amores improváveis. Bem, talvez você tenha achado estranho porque geralmente nós associamos a palavra amor a um relacionamento romântico. Mas é sabido por todos nós que a palavra amor, de origem grega, tem pelo menos 4 segmentos de significados. Existe o amor storge, o amor filia, o amor eros e o amor ágape. Tudo isso é amor. Então nós entendemos que em todo tipo de relacionamento, o amor deve estar presente. E eu sempre costumo dizer que amor não é uma coisa mágica que acontece do nada, de repente, não. Amor é uma decisão da vontade. Então, em todo tipo de relacionamento, devemos colocar o tempero do amor. Seja o relacionamento entre servos e senhores, patrões e empregados, marido e mulher, esposo e esposa, amigo com outro amigo, pai com seu filho, filho com seu pai, irmão com irmão, amor entre parentes. Deve existir amor em todas as esferas da sociedade. E a Bíblia, ela possui muitas histórias de amor. A Bíblia é o livro do amor, o amor de Deus, o amor sacrificial de Jesus. Mas então, a Bíblia também tem várias histórias de amor romântico. Amor como de Salomão e a Sunamita, amor como de Jacó e Raquel, amor como de Assuero e Ruth e Esther. Conclusão, amor como de Boaz para com Ruth. Existem várias histórias de amor, como eu disse, mas também existem histórias de amizade, histórias de relacionamentos. Algumas que deram certo, outras que deram errado. Algumas que tinham tudo para dar certo e deram errado, e outras que tinham tudo para dar errado, mas deram certo. Pois bem, na lição de número 3 da revista da Escola Bíblica Dominical, nós estaremos estudando sobre uma história de amizade que nós poderíamos classificar como um amor improvável. Uma história entre uma mulher e outra mulher. Uma história entre uma sogra e uma nora. Uma história que tinha tudo para dar errado. Um relacionamento que tinha tudo para dar errado. Mas deu certo. Deu certo, primeiro porque Deus quis que desse certo. Deu certo porque Deus tinha um propósito para que desse certo. E deu certo porque pelo menos uma das partes tomou a decisão de amar. Quando nós tomamos a decisão de amar, o relacionamento dá certo. Já existe um ditado no mundo que diz que quando um não quer, o outro não briga. Então basta existir amor na relação. Basta existir amor no relacionamento. E esse relacionamento vai dar certo, sim, para a glória de Deus. Então, nesta lição, o nosso comentarista está versando sobre o relacionamento de amizade entre Ruth e Noemi. No primeiro tópico, ele analisa o contexto no qual Noemi estava então com Ruth. No primeiro tópico, o comentarista analisa o nome dos personagens envolvidos e as condições nas quais estes personagens estavam. E eu quero nesse vídeo rapidamente apenas enfatizar os elementos que poderiam levar este relacionamento a dar errado. Eu anotei aqui algumas considerações que devem ser levadas em consideração e eu gostaria que você prestasse muito bem atenção sobre os pontos que eu vou abordar, sobre os motivos pelos quais este relacionamento entre Ruth e Noemi poderia dar errado, porém graças a Deus que deu certo. E como eu dizia, existem algumas diferenças entre uma e outra, entre Ruth e Noemi. E estas diferenças, repito, poderiam levar que este relacionamento daria errado. A essa altura, você aluno, você professor, já estudou a revista, já estudou a lição e já leu pelo menos o início do livro de Ruth. E de repente você já conhece o contexto histórico das duas mulheres. Noemi sai para peregrinar juntamente com seu esposo, Elimeleque, e seus 2 filhos. E no meio desta peregrinação, o seu esposo morre, Elimeleque morre. Então, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, acabam se casando com 2 mulheres moabitas. E depois de alguns anos, seus filhos também morrem. E o cenário, então, é de 3 viúvas, 3 mulheres desamparadas. Noemi toma, então, uma importante decisão. Eu soube que lá na minha terra, Deus voltou a visitar o seu povo. E eu vou voltar para a minha terra. Foi uma decisão importante na vida desta mulher, pois afinal de contas,
Moabe, as campinas de Moabe e Belém ficavam situadas a pelo menos 120 quilômetros de distância uma da outra. Seria uma viagem muito longa, seria uma viagem muito difícil, assim como foi de lá para cá, daqui para lá também seria uma viagem muito difícil. As suas noras então resolvem acompanhá-las. Todavia, no meio do caminho, voltando para Belém, uma das noras desiste de acompanhá-la. Porém, Ruth, que é a nora que persiste em acompanhá-la, faz uma linda declaração que eu entenderia que seria o texto mais importante desta lição e desta história entre Ruth e Noemi. E nesta declaração ela afirma peremptoriamente que não vai deixar, que não vai largar, que não vai abandonar a sua sogra. Pois bem, daí então, a partir deste ponto, nós entendemos que existiu um amor muito grande por parte de Ruth para com Noemi. Todavia, as diferenças eram claras. Se fosse por conta destas diferenças, esta amizade não iria vingar. Qual seria a primeira diferença? A diferença étnica, ou seja, Noemi era de um povo, Ruth era de outro povo. E judeus não se misturavam com povos gentios. Judeus não compactuavam com povos gentios, principalmente com moabitas. Mesmo assim, Ruth venceu esta diferença e amou a sua sogra. Uma outra diferença, diferença geográfica. Como eu disse, um lugar do outro distava pelo menos 120 quilômetros. Eram lugares diferentes, de vegetação diferente, de clima diferente. Tudo isso era diferente, mas Ruth também venceu esta diferença geográfica. Uma outra diferença, e talvez uma das principais, era a diferença religiosa. Noemi era serva de Jeová. Ruth, ela servia aos deuses moabitas. E os deuses moabitas tinha um deus chamado, eu anotei aqui, deixa eu ver se Quemo. Tinha um deus chamado Quemo, que era o deus dos moabitas, e este deus ele era prefigurado na figura de um homem com uma feições de um animal e segurando uma criança no colo. E os moradores de Moabe, os moabitas, ofereciam crianças para este deus. Era uma nação, era um povo totalmente idólatra. Ao passo que Noemi servia ao Deus único e verdadeiro. Duas pessoas, duas religiões totalmente diferentes, dois segmentos religiosos totalmente diferentes. Daí, nós entendemos que pela decisão tomada por Ruth em permanecer com Noemi, ela foi evangelizada, ela foi catequizada, ela foi convencida de que Jeová é o Deus único e verdadeiro. Uma outra diferença é a diferença das gerações. Noemi era uma mulher velha, idosa. Ruth era uma jovem senhora, ainda com uma perspectiva de vida grande pela frente. A ponto de Noemi dizer tanto para Ruth quanto para a outra nora: olha, eu já sou velha e não tenho mais condições de dar filho para vocês. Ainda que eu me casasse hoje novamente e pudesse gerar até que esses filhos crescessem, isso iria demorar muito tempo. Havia uma disparidade de gerações muito grande entre Ruth e Noemi. Mesmo assim, Ruth tomou a decisão de permanecer ao lado de Noemi. Uma outra diferença que eu anotei aqui são as desilusões familiares. Pense comigo. Noemi, uma mulher viúva. Ruth, uma mulher viúva. Viúvas de uma mesma família. Viúvas de um mesmo segmento. Por certo, eram mulheres traumatizadas. Por certo, eram mulheres desiludidas. Mas mesmo vencendo estas desilusões, Ruth resolveu permanecer ao lado de Noemi. Ruth venceu todas essas diferenças. E ela venceu todas essas diferenças porque ela foi convencida de que Jeová era o Deus verdadeiro. Ela venceu todas essas diferenças porque, de uma forma muito sutil e muito preciosa, o Espírito Santo colocou no coração de Ruth a paz, a alegria, a convicção e a certeza de um Deus único e verdadeiro. E foi com o amor de Deus no seu coração que Ruth tomou esta decisão de permanecer ao lado de Noemi. A ponto de Ruth dizer a célebre frase: olha, não me instes para que te abandone. Não me instes para que te deixes. Não insista nisso, porque aonde fores, eu também irei. Onde pousares à noite, eu também pousarei.
O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Coisa linda. Ruth estava disposta a abandonar a idolatria do seu povo. Ruth estava disposta a abandonar o seu próprio povo e passar a seguir o Deus único e verdadeiro que a sua sogra lhe apresentou. E foi por conta desta decisão da vontade que Ruth e Noemi foi um relacionamento que deu certo. Era improvável, mas deu certo. Era muito difícil delas permanecerem juntas, mas deu certo. Deu certo. Deu certo porque Deus quis. Deu certo porque alguém decidiu amar. E quando alguém decide amar, tudo dá certo. A Bíblia é cheia de outras histórias de relacionamentos que tinham tudo para dar errado, mas deu certo. E a exemplo de Ruth e Noemi, nós temos uma grande história de um relacionamento que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. A Bíblia diz que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores e estando mortos em nossos delitos e pecados. Éramos, por natureza, filhos da ira, disse Paulo. Éramos inimigos de Deus, como disse Tiago. Mas um dia Jesus morreu por nós. Um dia Jesus resolveu nos amar. E a Bíblia diz, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então o amor de Deus foi muito grande para conosco. Deus decidiu nos amar. E por essa decisão, hoje, nós temos uma profunda e íntima relação com Deus, porque Deus decidiu amar. Ruth decidiu amar. E por esta razão, o seu relacionamento com Noemi deu certo. É apenas este detalhe que eu gostaria de trazer neste rápido vídeo. Eu espero que você tenha uma boa ministração, espero que você tenha uma boa aula no próximo domingo. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e você acabou de assistir mais um vídeo da série Minuto EBD. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe este vídeo e não esquece, querendo, se inscreva nos nossos canais. Roque Ribeiro Oficial, tudo junto, sem acento, em qualquer canal. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii. Roque Ribeiro Oficial. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, até a próxima aula.